Fala comigo, Rubro Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho hoje aqui nessa manhã após a goleada homérica aí que o Flamengo fez em cima do Madureira aí na semifinal do Carioca, se classificando aí pro Fla-Flu, que vai ser a final do Campeonato Carioca. Bora dar uma olhada no que o pessoal da mesa aí falou sobre essa goleada, 4 gols do Pedro, Paquetá marcando aí um hat-trick, ou quase marcando um hat-trick, enfim, um jogaço, Paquetá fazendo um jogo muito bom, o melhor jogo dele pelo Flamengo nessa sua segunda vinda aí pelo Mengão. Para dar uma olhada no que a mídia disse, créditos com da Sport TV do programa Troca de Passe, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e acionando o sino para não perder um vídeo novo. Essa aí é a mesa que nós temos o Lino, temos o Mansur aí, temos o Mansur na verdade, tem ali o Paulo Nunes, temos o narrador, tem o Eric Faria, tem muita gente, então sem mais delongas, partiu. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo, partiu ouvir o que a mesa falou. Para vocês, um jogo como esse, diante do cenário que foi 25 mil pessoas hoje no Maracanã, um público muito baixo, se a gente for pensar no que costuma ser o Maracanã quando o Flamengo joga por lá. Luiz Carlos Júnior, Eric Faria, Paulo Nunes, o perigoso, estão de volta aqui no Troca de Passes para a gente comentar. E com base no que disse o Ricardinho, é que eu passo a bola para vocês. Um jogo como esse, diante do cenário que foi, realmente serve para melhorar a confiança? Porque, como também disse o Mansur na abertura, é um jogo que dá para tirar muito poucas conclusões, algo de útil em termos de análise, de perspectiva para o futuro sobre alguns jogadores, porque realmente o jogo teve uma diferença enorme, abissal, entre as duas equipes. Não, Luiz, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Fala, Felipe, tudo bem? Prazer falar com os amigos. Mansur, 20 dias de jeito nenhum, né, Mansur? Conta outra agora, né? Só tem os 20 dias. Vai no Globoplay, tem o arquivo lá do Troca de Passes, vai aparecer. Vega 20 dias pra trás, apareço eu. O Ricardinho mandou bem e falou, olha, eu venho, vocês é que não estão aparecendo. O Mansur tá aí há uns 60 dias sem aparecer. Agora, em relação ao que você me perguntou, Felipe, é o seguinte, eu acho que a reação da torcida diz tudo, né? Porque você mete 8 numa semifinal de campeonato, que era evidentemente um gigante, um time com orçamento bilionário jogando contra o Madureira. Mas o Flamengo meteu 8. Fez 3 no primeiro, 8 no segundo, 11-0 no agregado e a torcida na bronca. Porque o início de ano do Flamengo foi um início que o torcedor não estava esperando de jeito nenhum. Serve alguma coisa? Talvez alguns jogadores tenham... Bom, o time do Flamengo quis muito, respeitou, o Alexandre foi muito bem nessa. O Flamengo respeitou, não ficou dando driblinho, não ficou dando olé. O Madureira também não deu pancada, mas do ponto de vista técnico, tático, muito pouca coisa para ser observada, não, Eric? Fala, Luiz, Paulo, abraço pessoal no estúdio, Ricardinho, Mansur, Felipe. A gente até durante a transmissão foi falando que em termos táticos, de grandes observações para o Felipe, o jogo não ia acrescentar muito. Já começa quase 1-0. Primeiro tem esse ataque do Flamengo, o Pedro quase faz. Na cobrança do escanteio, o Paquetá faz. Então, mas eu acho que assim, a gente conseguiu ver, principalmente no primeiro tempo, eu valorizei muito a dobradinha Paquetá e Cebolinha pelo lado esquerdo. Acho que os dois conseguiram fazer boas jogadas, boas tabelas. O Paquetá hoje foi escalado numa posição que ele ainda não tinha sido escalado nessa volta ao Flamengo. Ele já havia jogado de segundo volante, onde começou o De La Cruz, jogando de meia ponta pelo lado direito. E hoje ele jogou como uma dupla de ataque com o Pedro, onde normalmente joga o Arrascaeta, por exemplo, né? Aí você vai falar assim, então só pode jogar o Paquetá, não pode jogar junto com o Arrascaeta. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que hoje o Paquetá jogou onde o Arrascaeta normalmente joga. Aí a expulsão do Wallace que foi determinante, né? Determinante para a grande goleada, né? O jogo virar treino, né? E aí eu acho que assim, o Felipe pode observar mais vezes o Paquetá nessa posição. Acho que ele deve dar uma sequência maior para o Cebolinha. Essa coisa... Daí eu discordo, mas eu vou deixar para falar no final do vídeo. Joga um jogo Cebolinha, joga um jogo Lino. Joga um jogo Cebolinha, joga um jogo Lino. Eu acho que isso não faz bem. A gente tem 2 ex-atletas aqui no debate, o Paulo e o Ricardinho. Acho que um jogador precisa de uma boa sequência para poder se estabelecer e ganhar confiança. Acho que o Cebolinha está até fazendo por merecer essa sequência que ele não ganhou do Felipe ainda. O Lino já teve uma sequência de oportunidades, coisa que o Cebolinha não teve. Acho que, de repente, o jogo que o Cebolinha fez hoje, ainda que contra o Madureira, em todo esse contexto que todo mundo já está falando, acho que o Cebolinha mereceria começar o jogo de domingo como titular para ter exatamente essa sequência. O Pedro, eu imagino
que vai ser titular também no domingo. Acho que... Mesmo tendo jogado muito hoje? Acho que a própria arquibancada do Maracanã vai fazer o Pedro ser titular, né? Já era um desejo, né, do torcedor no jogo de quinta-feira. E aí eu acho que depois de 4 gols, mesmo sendo o Madureira, acho que a arquibancada vai acabar pedindo o Pedro. Já vou passar a palavra para o Paulo, eu só queria finalizar minha participação dizendo o seguinte. Eu, no aquecimento, falei, eu não sou sommelier de grito de torcida. Acho que o torcedor no estádio, sem violência, ele tem direito de se manifestar como ele quiser, gritar o que ele quiser. Agora, eu não concordo com esse grito de time sem vergonha. Acho que é um time campeão, um time campeão de Libertadores, um time campeão brasileiro. As coisas não deram certo, mas não é um time sem vergonha. Longe disso. Sem vergonha são outras coisas que a gente vê mundo afora, Brasil afora. E acho que esses atletas profissionais não merecem ouvir esse tipo de protesto. Pode pedir raça, pode dizer outras coisas, agora sem vergonha, para mim, esse time do Flamengo não é. Eu concordo. Boa noite, meu time aí, Felipe, Mansur, Ricardinho, mestre Ricardinho. A questão de time sem vergonha, o torcedor vê muito, e eu acho que aí o Mansur tem coberto de razão, a gente tem que explicar que é um time desorganizado, né? Quando você... começa a olhar o time, a marcação não chega junto, né? Os movimentos não são sincronizados, isso é questão de organização e não de falta de vontade. No jogo de hoje... Não, sobrou vontade. Exatamente. O Flamengo não diminuiu em nenhum momento o ritmo. Você falava assim, o Flamengo vai diminuir. Ele ia acelerar de novo. E acho que na quinta-feira, quando perdeu o título do Lanús, também não faltou vontade, não faltou disposição. O time competiu, faltou organização, faltou bola, faltou um monte de outras coisas. Mas não foi um time, entre aspas, vagabundo, molenga em campo, né? Descompromissado. O time já mostrou na temporada passada que não tem nada disso, né? Conquistando praticamente quase tudo. E no jogo de hoje, eu vou com o que o Ricardinho falou. Eu acho que é importante o Felipe e os próprios jogadores levarem a confiança que ganharam aqui. Vou te falar, vou citar 4. Vitão, para mim, fez um grande jogo, mesmo defensivamente não sendo exigido, mas ofensivamente construindo, ele jogou muito, com bolas invertidas, com passes para frente. O Cebolinha, no primeiro tempo, fez um grande jogo. O Pedro se movimentou bem junto com o Paquetá. O Flamengo não conseguia trabalhar nos jogos anteriores por dentro. A fragilidade do Madureira, mas conseguiu trabalhar hoje o Paquetá com o Pedro. O Royal se apresentou o tempo todo. Exatamente. Né? Então, assim, certas situações, o próprio Samuel Lino fez um gol, isso motiva, isso traz o jogador com o torcedor de novo pro time. Então, acho que para mim o mais importante foi, individualmente, alguns jogadores se sobressaíram e aí vem a confiança pro resto da temporada e principalmente pro jogo domingo, que é a final contra o Fluminense. Agora, deve ser frustrante, realmente. O Eric levantou um tema interessante. Ok, você perdeu a Supercopa pro Corinthians, perdeu a Recopa pro Lanús, aqui no Maracanã. Agora, você vai, se esforça, você briga, bota 8... E aí a torcida ainda dá essa cornetada no fim? E mesmo que tivesse sido 2-0 só o jogo, ou 1-0 só, eu acho que assim, o grito de time sem vergonha para esse time do Flamengo, na minha opinião, não cabe. Hora nenhuma. Mesmo perdendo a decisão pro Lanús, mesmo perdendo a decisão pro Corinthians. É porque não faltou vontade. Não falta vontade. E é um time campeão. É um time campeão. Falta organização, falta bola, faltou preparo físico ao longo do começo da temporada. De um time que jogou o Intercontinental em Doha, entrou de férias dia 18, um time que se reapresentou no dia 12 de janeiro. Obviamente, o planejamento não era esse. Ninguém queria o Flamengo perdendo 7 jogos no ano. O torcedor do Flamengo, obviamente, não queria isso. Mas o Flamengo está tendo que se reerguer a partir desse momento. Eu repito, assim, eu não vou ficar aqui censurando o grito de torcida, esse tipo de grito de torcida, porque não tem nenhum crime nesse grito. Está dentro do estádio. Está dentro do estádio, é um lugar de se manifestar, o torcedor pagou o ingresso. Mas eu tenho o direito de não concordar com esse grito. Assim, e acho que muitos torcedores do Flamengo também não concordam com essa alcunha de time sem vergonha. E a questão do que o Felipe falou, né, da quantidade de torcedores aqui, 25 mil, é um tipo de protesto. O torcedor não veio. Isso também é um protesto. O Eric falava isso até. Olha só. Você não tá feliz? Não vem. No jogo. E outra coisa, né, Luiz? Tem uma coisa que esse time não é sem vergonha. 2 meses atrás, esse time estava jogando contra o Paris Saint-Germain, fazendo um grande jogo, enfrentando um dos melhores times da Europa e vendendo muito caro uma derrota nos pênaltis. Perdendo nos pênaltis. Exatamente. O que seja o... Respeito, mas eu acho absurdo chamar esse time de sem vergonha. O que seja o sentido? A esse tempo e esse período da temporada. O que seja o sentido que você queira dar ao sem vergonha não se aplica ao Flamengo. Seja por qualidade, seja por empenho. O próprio jogo contra o Lanús, dos 120 minutos, num campo pesadíssimo, e o time tentou de todas as maneiras o tempo todo chegar. Sobre a questão do público, acho que tem uma questão, é óbvio que tem a questão do momento do Flamengo, mas tem uma questão também que, de novo, mais uma vez fazendo a ressalva,
Acho que ao reduzir o número de jogos dos grandes, ampliar calendário para os pequenos, ampliação gradativa da Série C, da Série D e da Copa do Brasil, o calendário é melhor. Mas este novo modelo de calendário e os regulamentos de alguns estaduais têm problemas. A semifinal em 2 jogos, ela é um fracasso retumbante de público no Rio de Janeiro. Né? Os 2 jogos Vasco e Fluminense tiveram, um teve 10 mil pessoas no Newton Santos e o outro 35 mil pessoas aproximadamente no Maracanã, num jogo em tese, um clássico encher o estádio, que poderia ter um público maior. Tem a ver com fragilidade dos estaduais, a ver com o regulamento do campeonato. Pois é, cara. Um jogo desse no Maracanã, o Flamengo jogando só para ir de pessoa aí. É meio vexatório, mas essa é a forma da torcida protestar aí, não é mesmo? Já que algumas coisas são inaceitáveis. Então, essa é uma forma da torcida protestar. Simplesmente não comparecer aos jogos. Agora, sobre a parte do Cebolinha, cara, é meio complicado, mas eu vou deixar bem clara a minha opinião. Cebolinha não faz parte dos planos do Flamengo. Cebolinha já deixou bem claro, tanto para a diretoria, antes dele vir a público falar isso, quanto para o público flamenguista, torcedores flamenguistas como um todo. Essa é a última temporada do Cebolinha no Flamengo. E tá tudo bem, ele não quer ficar no Flamengo, não se sente muito bem, acha que não é devidamente valorizado, tá tudo certo, o direito dele, o contrato dele é o último ano. Agora, qual é o dever do Felipe Luiz? Não depender de Everton Cebolinha. Tá jogando bem? Tá voando, tá muito bem o Cebolinha. Mas ele não vai ficar no Flamengo. Por que você vai dar rodagem, moldar o seu elenco, contando com um jogador que daqui a menos de 9 meses não estará mais no Flamengo, que daqui a menos de 1 ano não estará no Flamengo, daqui a menos de 10 meses já será substituído pelo bem ou pelo mal? Então, o Felipe Luiz tem que fazer o quê? Usa Everton Cebolinha, vai lá, mas dá rodagem pro Samuel Lino. Quem vai ser agora é Samuel Lino e mais algum ponto esquerda que vai chegar. Vai chegar mais um, talvez o Henrique renove por mais um ano e seja utilizado na posição dele. Não sei, mas tem que fazer o Samuel Lino recuperar o futebol dele que fez ele valer mais de 20 milhões de euros, que chamou a atenção do Felipe Luiz. Samuel Lino tem que voltar, porque com Cebolinha você não pode mais contar. Mas essa é a minha opinião, quero saber a de vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.